Quando a gente pensa em samurai, o que vem à cabeça? Provavelmente um guerreiro de armadura, espada na mão, né? Mas olha, essa imagem é só um pedacinho da história. Hoje a gente vai fundo para entender o que realmente significava ser um samurai, muito além do que os filmes costumam mostrar. Pois é, a imagem popular é a desse mestre da espada, mas a realidade. A realidade é muito mais complexa e bem mais fascinante. A verdade é que eles eram de tudo um pouco: burocratas, artistas e, sim, homens de família. Nossa jornada hoje é justamente para entender a rotina, os casamentos e os papéis sociais que definiam o verdadeiro samurai. Vamos mergulhar nessa história. Então, para começar, vamos quebrar logo de cara o maior mito de todos. Aquela ideia de que o samurai era definido só pela sua espada. E a chave para entender isso está no próprio nome, na verdade. Samurai significa literalmente aquele que serve. Essa noção de serviço, de lealdade a um senhor, era o verdadeiro pilar da identidade deles, muito mais do que a habilidade em combate. E essa função, olha, não ficou parada no tempo, não. Não, ela se transformou radicalmente. Olhando essa linha do tempo, a gente vê uma evolução impressionante. De meros funcionários públicos que coletavam impostos lá no século VIII, eles se tornaram a classe que governava o Japão, uma casta hereditária. É uma ascensão de poder, assim, notável em poucos séculos. E agora vem uma das partes mais surpreendentes, que quebra totalmente aquele estereótipo do guerreiro brutamontes. Eles também eram artistas super refinados. A mesmíssima disciplina que eles usavam para dominar a espada era aplicada na poesia, na caligrafia e até na delicada arte de arranjar flores. A busca pela perfeição era total, tanto no campo de batalha quanto no jardim. Ok, então eles tinham poder, tinham cultura, mas qual era exatamente o lugar deles na sociedade? Vamos analisar agora a hierarquia e os privilégios que definiam o samurai no Japão feudal. Dá uma olhada nessa tabela. A sociedade era dividida de um jeito super rígido. Lá no topo, logo abaixo da nobreza imperial, estavam os samurais. Eles não eram só guerreiros. Eram os administradores, a polícia, o poder executivo do Japão. Eram eles os responsáveis por manter a ordem e a estrutura social funcionando. E essa posição lá no topo, claro, trazia privilégios incríveis. O mais visível era o daisho, o direito de carregar duas espadas, que era um símbolo imediato de status. Mas o mais chocante, talvez, fosse o tal do kirisute gomen, o direito de matar uma pessoa de classe inferior por desrespeito. Isso não era visto como assassinato, mas como uma forma de preservar a honra. Mostra o quão séria era a questão da hierarquia para eles. Tá, mas e aí? Se a identidade do samurai era servir a alguém, o que acontecia quando ele ficava sem um mestre? Ele se tornava um Ronin, um homem-onda, sabe? Flutuando sem rumo na sociedade. Era uma existência trágica, uma vida sem propósito, considerada uma das maiores desonras possíveis para um guerreiro. Toda essa honra e propósito no mundo exterior precisava de uma base sólida. E essa base era a família. Então agora a gente vai entrar na esfera privada do samurai para explorar a vida familiar e o casamento, um aspecto que era crucial na existência deles. Pode esquecer aquela ideia de casamento por amor, tá? Para um samurai, o casamento era negócio, era uma aliança estratégica. As uniões eram arranjadas pelos pais com a ajuda de intermediários e sempre dentro da mesma classe social, tudo para fortalecer o poder político e o status da família. E a dinâmica dentro de casa era, nossa, fascinante. Enquanto o marido estava fora em serviço militar, a esposa assumia o controle total. Conhecida como onabujecha, ela não era uma figura passiva de jeito nenhum. Ela gerenciava as finanças, a educação dos filhos e, o mais incrível, era treinada em artes marciais para defender o lar na ausência do marido. Uma verdadeira comandante. A pressão para continuar o nome da família, sabe? Era uma coisa absurda, o legado era tudo. Se um casal não conseguisse ter um herdeiro, a solução era o yoshi, a adoção de um parente ou até de um genro. Isso reforça uma ideia central: a sobrevivência do nome da família era muito mais importante do que os laços de sangue. Mas, como todas as grandes eras da história, a dos samurais também chegaria ao fim. Agora, vamos explorar o declínio dessa classe tão poderosa e o legado duradouro que eles deixaram para o Japão e para o mundo todo. E agora, um dado que talvez surpreenda muita gente. Apesar de todo o poder e influência que eles tinham, os samurais nunca foram muitos. Eles representavam, no máximo, 8% da população. É impressionante pensar como uma minoria tão pequena conseguiu moldar de forma tão profunda a história e a cultura de uma nação inteira. A vida é limitada,
mas o nome e a honra podem durar para sempre. Essa frase, gente, captura a essência da filosofia samurai, o famoso código Bushido. Para eles, a reputação e a integridade eram bens eternos, muito mais preciosos do que a própria vida. E a prova final, a mais extrema dessa dedicação toda à honra, era o seppuku. Isso não era um simples suicídio, era um ritual público terrivelmente doloroso. O objetivo era demonstrar um autocontrole sobre-humano diante da morte, provando a coragem do samurai e limpando qualquer mancha em sua honra, mesmo que fosse no fim. O fim, quando veio, foi rápido e foi implacável. Com a modernização do Japão na restauração Meiji, a era dos samurais simplesmente acabou. Pensa só, uma classe que dominou o Japão por quase 700 anos foi desmantelada em menos de uma década. Suas últimas revoltas foram esmagadas, não por espadas, mas pelos rifles do novo Exército Nacional. E assim, a classe samurai sumiu dos registros oficiais. Mas isso deixa a gente com uma pergunta final que fica no ar, né? Será que o espírito do samurai morreu mesmo? Ou será que seus ideais de disciplina, lealdade e busca pela perfeição só assumiram novas formas na cultura japonesa de hoje? Talvez no fim das contas o legado mais importante não seja a espada, mas sim o código que a guiava.